Oi pessoal, tudo bem? Acho que a maior parte das pessoas que vão ouvir esse áudio já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Lucas, e há mais ou menos um ano eu larguei tudo no Brasil para vir morar aqui no Canadá, junto com a minha esposa e meus dois filhos pequenos, o Gabriel e a Duda. O motivo pelo qual eu estou fazendo esse podcast é porque eu tenho conversado com bastante gente que tem falado que tem interesse de vir para o Canadá e me pergunta, né, como que foi o meu processo, como que a gente deve fazer para poder vir também, quais são os critérios e tudo mais. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas no Skype para tentar ajudar e, enfim, dado aí minha contribuição, e eu vejo que eu posso talvez ajudar mais pessoas ainda se eu conseguir fazer um conteúdo que as pessoas possam consumir através de áudio, né, ou indo para o trabalho, ouvir, enfim, em algum momento que tenham um tempinho e não necessariamente precisar fazer um a um conversas no Skype ou o que for para falar disso, né? Mas eu também quero estar à disposição quem tiver interesse e quiser me procurar. Eu queria deixar bem aberto assim para vocês saberem que eu tô bem animado, bem interessado em ajudar quem tem esse interesse. Então eu queria quebrar qualquer barreira que vocês tenham de me perguntar a respeito disso, porque eu realmente sou bastante apaixonado assim pelo país, pelo Canadá. Tenho uma história com o Canadá bem interessante, bem diferente, que eu, que eu queria contar para vocês. E esse primeiro áudio aí, a ideia é contar essa história, não só da minha história com o Canadá, mas também a história da nossa vinda para cá. E aí, enfim, vai ser um áudio um pouco mais, um podcast um pouco mais longo do que a maioria dos podcasts aí que eu acho que as pessoas ouvem e tudo mais, mas é porque eu quis dar bastante detalhe aí do processo, de como foi. E aí, enfim, depois disso, ouvindo o feedback de vocês, entendendo o que cada um gostou, o que as pessoas querem saber mais e tudo mais, acho que eu vou conseguir fazer conteúdos mais curtinhos aí, específicos sobre cada parte do processo de vir para o Canadá. Também, é claro, de novo, poder ajudar, seja por mensagem, nas redes sociais ou o que for, ou seja por fazer uma ligação aí, Hangout, Skype, o que for, um a um, para a gente conversar um pouco mais, tá? Então, essa era a ideia. E aí eu vou basicamente contar um pouco da minha história a seguir. Espero que vocês gostem e que ajude bastante gente a ter mais clareza sobre o processo. Um abraço. A minha história no Canadá, ela começou com um ano de idade, né? Em 1989, meus pais se mudaram para Saskatchewan, então é lá no norte do Canadá, bem frio, mas eu era muito pequenininho, né? E meu pai veio a trabalho e eu comecei minha infância lá, né? Então a gente morou durante 3 anos lá e eu não lembro muito bem, eu sei que para mim não teve tanta influência ser o Canadá, mas uma coisa que eu tenho certeza que me ajudou esse período foi o fato de eu ter aprendido a falar, né, começado o processo de falar aprendendo inglês também. Então, depois disso, quando eu voltei para o Brasil lá na frente, depois da segunda passagem no Canadá, eu eu sempre tive, na verdade, o inglês com uma facilidade grande, né? Não que eu fale super bem, que eu tenho o melhor inglês do mundo, mas eu tenho uma certa facilidade. E aí eu voltei para o Brasil e tudo mais, né? E depois, em 94, já com
7 anos. Eu morei mais 2 anos no Canadá, mas dessa vez em Montreal, que é um pouco mais pro sul, né? Mais quentinho. Ainda é bem frio comparado com o Brasil, mas é bem mais uma cidade grande. Até quando eu comparo assim o Canadá com o Brasil, o Montreal seria o Rio de Janeiro. E onde eu moro hoje, né? Que é Toronto, seria um pouco São Paulo. Então, enfim, lá em Montreal foi onde eu tive, por exemplo, meus primeiros passos no futebol. Eu lembro bastante desse período, jogava bola aqui, por incrível que pareça, campo de futebol, tem bastante estrutura. Eu me alfabetizei em francês, então acabou ajudando bastante o fato de eu falar francês na imigração. No final do processo, foi o que fez eu receber um convite, foi o meu diferencial, esse francês. E também esse período que eu morei aqui ajudou muito na minha educação e ajudou a formar o meu caráter como pessoa. Aprendi a ter um pensamento mais voltado para o coletivo, para pensar no ponto de vista do outro. Enfim, ter essa forma de viver e buscar um mundo melhor, sempre muito preocupado com as outras pessoas. Uma coisa que vocês vão perceber é que eu sempre faço uma autorreflexão, assim, autocrítica de mim, da vida, com uma frequência grande, é, porque, enfim, eu gosto de ficar me questionando se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo coisas relevantes na vida. Acho que é uma coisa até geracional, né? Muito comum hoje em dia os jovens, né, as pessoas da minha idade terem esse tipo de pensamento e querer ter um impacto no mundo, querer fazer uma diferença e tal, e tá sempre se questionando disso. E para mim isso se aflorou ainda mais quando eu tive meus filhos, né? Então depois que a Duda nasceu em 2015 e o Gabriel em 2017, isso ficou ainda mais importante para mim, né? Eles foram grande razão assim da minha decisão de voltar a morar no Canadá para poder dar essa experiência que eu tive para eles, né? Então, o Canadá para a gente, né, para minha família e para mim, significa realmente essa experiência, essa oportunidade de aprender inglês, legal, aprender o francês, tudo isso é muito importante, mas principalmente de ser criado numa cultura que, enfim, mais pra frente, contando um pouco sobre o Canadá, vocês vão ver, mas que é muito diversa, é muito acolhedora em diversos sentidos, respeitadora do próximo, né? O Canadá é engraçado porque eu tinha uma sensação que eu chegar aqui ia ter a cultura canadense, eu teria que me adaptar à cultura canadense, né? E esse, para mim, era o principal desafio que eu vinha quando eu me mudei para cá agora, dessa última vez. Mas o mais engraçado é que eu reparei que não existe muito na minha opinião, né? Não existe essa cultura canadense. A cultura canadense é justamente a diversidade e o fato de ser um país que abraça muitos imigrantes, né? Ser um país de imigrantes por característica. Então, você fala, essa pessoa é canadense. Muitas vezes é a primeira geração de canadenses aqui, né? Vieram da Europa, vieram até dos Estados Unidos, enfim, tem muita gente da Índia, da China, enfim. Isso uma coisa que eu valorizo bastante para a criação dos meus filhos e para enfim, e para a evolução mesmo, até minha como pessoa, né? Falando um pouquinho da motivação, é, só para contar um pouco da minha história, né, no Brasil, eu não, na verdade, eu sempre tive essa vontade, mas desde que eu estou no Brasil, da última vez, acho que eu fiquei quanto tempo? Quase 20 anos, né? No Brasil, porque eu voltei com 10 anos. Então eu não fiquei remoendo no Brasil a vontade de ir para o Canadá ou sofrendo, qualquer coisa assim. Na verdade, eu sempre tive uma vida muito boa no Brasil, sempre fui privilegiado. É, Meus pais, meus familiares me proporcionaram uma vida muito boa. Eu tive
tenho, né, grandes amigos que eu inclusive já sinto bastante falta por estar aqui. É, lá no Brasil, enfim, desenvolvi mais no futebol, depois de ter voltado para lá, quis ser jogador de futebol profissional. Joguei aí no América, no Rio, um tempo, mas acabei largando, enfim, deixando de tentar por uma questão dos estudos. O futebol no Brasil é bem complicado. E aí eu descobri também uma paixão pelo empreendedorismo. É engraçado porque eu não cheguei a empreender no Brasil, nunca tive uma empresa e muito disso é pelo ambiente, né, brasileiro, assim, e pela dificuldade que é empreender no Brasil, mas também porque eu tive uma carreira maravilhosa que eu só tenho a agradecer, onde eu sempre tive, né, muita sorte, além do meu esforço, mas sempre tive muita sorte e a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, profissionais que acreditaram em mim e aos quais eu devo muito do que eu construí profissionalmente, pessoalmente e financeiramente. É, então, acabou que a carreira ela foi dando certo, né? Meu, o mundo corporativo foi dando certo para mim em vários aspectos e isso fez com que eu sempre tive muito foco, né, em entregar o máximo, em estar performando bem e tudo mais na empresa que eu trabalhava, vestia a camisa. Então, com isso acabou que eu não consegui ter essa capacidade é, de em paralelo empreender e fazer alguma coisa enquanto estava no Brasil, apesar de eu ter tido um monte de ideia nesse período. Enfim, o Brasil foi maravilhoso para mim, como eu disse, mas o que eu sentia é que eu era uma exceção, né? Um privilegiado ao extremo e, e eu não precisava me preocupar de verdade assim com o meu dinheiro, vamos dizer, né? Eu sempre fui consciente dos meus gastos, né? E por isso consegui juntar uma, uma boa poupança, enfim, uma boa renda. Poupança não, né? Porque a poupança dá uma ideia de investir na poupança, né? Que não é bem o que eu acho que é o correto. Mas, enfim, consegui guardar um dinheiro para ter uma margem de segurança, né? É, e, enfim, com a minha educação, né? Que meus pais sempre fizeram tudo para investir na minha educação, para eu ter o melhor nesse sentido. E não é essa a realidade da maior parte dos brasileiros. E além disso, a minha segurança que eu conseguia ter no Brasil, porque eu vivia em condomínio fechado, né? Frequentava bairros seguros e bairros ricos do Rio e de São Paulo. Então, eu não tinha realmente isso como um problema, né? Mas, mesmo assim, sempre me incomodou, por mais que não me afetasse diretamente, sempre me incomodou essa realidade que existia no Brasil, né? Mesmo que não fosse comigo. Bom, então é muito por isso que acabou que, enfim, eu me senti incomodado, né, com essa realidade, que para mim era muito boa, mas que eu sofria, enfim, ficava incomodado com o fato de ser tão ruim para outras pessoas e também com alguns outros aspectos, assim, da cultura no Brasil de trabalho, né, de consumismo e tudo mais. E aí enfim, aquela sementinha que foi plantada em mim com contato com a cultura canadense, de pensar mais no coletivo, ponto de vista do outro, ter uma sociedade mais equalitária, enfim, foi tão importante para mim que eu precisava proporcionar isso para meus filhos. A maior certeza que eu tenho hoje, depois de quase um ano aqui no Canadá, é que todo esforço, energia e dinheiro que a minha esposa e eu colocamos no processo de migrar para cá é, vai ser muito pequeno perto dos benefícios que os nossos filhos vão colher, sabe? Então, independente da quantidade de tempo que a gente ficar aqui, do quanto a gente vai ter sucesso nas nossas carreiras, quão felizes a gente vai ser no dia a dia aqui, essa sementinha do Canadá, né? Eu acho que já está plantada neles, né? Isso já mudou a vida deles para sempre. Essa é meu pensamento enfim, a minha felicidade de poder proporcionar isso para eles, né? E aí, enfim,
falando um pouquinho mais da decisão, né? O assunto, como eu falei, de voltar para o Canadá sempre teve na minha cabeça, com mais ou menos intensidade. Mas eu, enfim, passei anos postergando por diversos motivos, né? É, Acho que a coragem de tomar a decisão de largar tudo e mudar para outro país tem que ser muito grande. É, e eu posso dizer que tomar a decisão é com certeza o passo mais difícil. Porque, enfim, no nosso caso, por exemplo, essa decisão final partiu da Vanessa, né, que é da minha esposa. Então ela viu assim que a gente pensava muito nisso, falava e tudo mais, mas só ia postergando e que postergar mais esse sonho só ia abrir espaço para mais arrependimentos no futuro, né? E que seria melhor tentar logo de uma vez, mesmo correndo o risco de fracassar e ter que voltar ao Brasil depois numa situação pior do que a gente estava, do que ficar analisando prós e contras para sempre. E aí um dia a gente já está velho demais para tentar e teríamos a dúvida, né, do que teria sido, como teria sido se a gente não tivesse feito, né? Então acho que depois que a gente tomou essa decisão, tudo ficou muito mais fácil. Não era mais uma questão de se a gente ia vir para o Canadá, e sim uma questão de quando, como a gente ia vir para cá. Isso mudou tudo, né? A energia de realização que a gente passou a colocar no Plano Canadá foi muito maior. E a partir daí tudo aconteceu a favor disso. É, eu não sei vocês, mas eu acredito bastante no segredo, né? Não de uma forma religiosa, mas sim de uma forma de energia, assim, né? E o segredo ele basicamente diz que o pensamento positivo colocado em prol de um objetivo, né, tem uma força enorme para a realização desse objetivo. E acreditar e saber claramente o que quer são dois elementos importantes para realizar os sonhos e objetivos. Então, foi muito mais fácil depois que a gente decidiu e sabia o que queria. A gente colocou muita energia nos planos. E aí, com essa decisão tomada, a gente foi atrás de estudar quais eram as possibilidades, né, para vir. O objetivo lá em 2017, no final do ano, quando a gente decidiu, era estar morando aqui no Canadá no ano de 2018. Independente das condições, tendo a única restrição da gente estar 100% legal, porque essa eu não queria quebrar, né, essa condição. Então, porque a gente sempre quis que essa experiência fosse de longo prazo e segura, porque a gente não queria pegar nenhum atalho, é, não só porque isso seria ruim para qualquer coisa que acontecesse, né, para as crianças, menos estabilidade, mas porque os meus princípios éticos assim mais rígidos, sem ter um jeitinho brasileiro e tal, também foi uma das minhas heranças na educação canadense, né? Então eu não conseguiria fazer algo que eu soubesse que era errado. E aí, enfim, as principais opções que a gente encontrou foram a imigração pelo processo federal, que chama Express Entry, eu vou falar um pouco mais dele para frente. Um visto de estudo para mim, se eu fizesse um college, um MBA, viesse estudar, né, por um tempo maior e um estudo acadêmico, vamos dizer assim. E aí com isso a minha esposa teria visto de trabalho. Ou por último, a transferência através de uma empresa, ou uma proposta de trabalho, né? E aí essa última opção ela é mais difícil, porque eu não estava numa empresa que tinha negócio aqui no Canadá. Eu estava no Buscapé, né? Na época dessa decisão. Então, a possibilidade de transferência não existia. E a proposta de trabalho é muito difícil você conseguir, estando no Brasil, que uma empresa vá querer te patrocinar, né, importar um profissional de fora, uma empresa canadense, porque essa pessoa ocuparia uma vaga de um canadense, né, ou de uma pessoa que estivesse já com um visto no mercado canadense. A única ocasião onde isso acontece, na verdade, é quando essa pessoa de fora do Canadá tem uma qualidade, alguma habilidade, alguma competência muito específica e que ninguém aqui tem. A empresa ela precisa provar para o governo que não conseguiu encontrar aquela mão de obra qualificada aqui para fazer aquele trabalho. Então, isso acontece muito no caso de cientistas, enfim, alguns programadores, talvez, alguns
algumas áreas assim que isso acontece. No meu caso, como eu sempre fui bastante generalista, né? Trabalhei com área comercial, compras, vendas e marketing e tudo mais. Isso não, por melhor que você seja no seu trabalho, que você consiga se provar e ter uma carreira boa no outro país, o Canadá é difícil você mostrar que é bem subjetivo, né, esse tipo de habilidade, competência. São que é chamado de soft skills e acaba que não tem como você conseguir, é muito difícil você conseguir esse tipo de visto, tá? Estando no Brasil. Então, como não era o caso pra gente, né, essa terceira opção, a gente acabou seguindo com o nosso plano A e o plano B, né, que seria a imigração, que é o plano A, sempre foi o nosso maior objetivo, porque daria uma estabilidade maior pra gente, além da possibilidade de a gente trabalhar já de imediato, o estudo de inglês gratuito para Vanessa, e também é para a gente um pontapé inicial para poder ter a cidadania, né? Que tem as regras da cidadania, mas quando você já imigra já é mais fácil. E aí o ponto é que essa imigração ela conta com um ranking, né? Onde as pessoas criam seus perfis, são baseados em fatores como educação, idade, trabalho, línguas, inglês e francês, além de outros fatores, né? Então a gente ainda não tinha essa pontuação em setembro de 2017, e por isso a gente foi atrás do plano B. É, então, o plano B que seria estudar aqui no Canadá. Eu sempre tive vontade de fazer um MBA, né? Eu sempre foi meio que um sonho meu, assim. Eu já tinha pesquisado muito a respeito disso desde que eu me formei, em 2010. E parecia ser a melhor opção, na verdade, para esse plano B, né? Eu já tinha estudado GMAT uma vez, eu sabia que tinha aqui em Toronto, ou tem, né, um curso muito bom, vários MBAs muito bons, mas um especificamente que eu já gostava e tudo mais. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar o GMAT, entrei em contato com recrutadores dessa universidade, que chama Rotman. Enfim, o GMAT, e só para explicar, o GMAT é uma prova que é preciso fazer para você ser aceito em qualquer MBA desse nível assim, internacional, né? Então, uma prova de inglês em algum aspecto, né? Interpretação de texto e tal, mas também bastante de raciocínio lógico, matemático, enfim, é uma prova que ela exige bastante prática e treinamento, porque é muito, como pode dizer assim, é muito específica a forma como ela funciona e, e tem o tempo contra você, então você tem que ter bastante prática em fazer rápido, né? É, os desafios, as questões, e isso faz muita diferença. Então, eu comecei a estudar para esse GMAT, mas, é, enfim, eu sabia que eu conhecia simplesmente essa opção como estudo, né? Mas um dia eu fui numa feira no Brasil, uma feira de educação e tal, inclusive educação mais focada no Canadá, de intercâmbio, né? E aí lá tinha um stand lá falando sobre o college, alguns colleges, né? E eu não sabia muito bem como funcionava essa questão do college, mas acabei descobrindo que era como se fosse um- uma graduação assim, né? Que a gente no Brasil chama de graduação, mas de menos tempo, né? Então, 1 ano, 2 anos de estudo, onde você estuda algo, é, um assunto que você queira, né? Um campo que você queira estudar. No meu caso, acabei depois me interessando por fazer uma pós em marketing digital, né? Então, a ideia, né, nesse caso, era mostrar que para o governo canadense que eu viria aqui estudar e que esse estudo era um complemento do que eu fazia no Brasil. Então, é, no caso, eu não tinha feito nenhuma pós no Brasil, eu só tinha trabalhado desde que eu me formei na faculdade. E aí eu percebi que seria interessante e casava dentro da história eu vim fazer essa pós, mesmo que fosse num college.
E aí tem algumas vantagens. É bem mais barato do que o MBA, né? É, bem mais barato, não tem nem comparação. E é mais tranquilo, vamos dizer assim, o ritmo, apesar de que dizem que é puxado. Mas é bem mais tranquilo do que o MBA. E os pré-requisitos, vamos dizer assim, são bem menores, né? Então não tem essa necessidade de fazer o GMAT, a sua pontuação do inglês acadêmico exigida é menor e tudo mais, então acho que tem uma facilidade maior, né, de conseguir o timing, também o tempo que leva todo o processo e tal, muito menor. Então acabou que esse foi o caminho que a gente seguiu, né? Eu apliquei para um curso na Sheridan College, que é um college aqui perto, de onde eu moro. E aí, enfim, e apliquei para o visto de estudo, né, para mim e o visto de trabalho para minha esposa. E fiz nesse processo o que eles chamam de dual intent, né? Eu deixei claro que para a imigração canadense, né, que eu estava pedindo esse visto de estudo, mas que eu também queria, na verdade, o meu objetivo final era imigrar para o Canadá. Então, isso é uma coisa até bem importante para todos que têm interesse dentro do processo, estão se preparando e tudo mais. A melhor coisa que você tem a fazer é sempre ser muito transparente. Você não deve ocultar coisas, não deve é, esconder principalmente informações. Mentir eu não vou nem dizer porque é meio óbvio, né? Mas mesmo esconder informações não é o ideal. É o ideal que você seja transparente claro, pesquise para poder embasar como você tá aplicando, né, para o seu visto, qualquer que seja ele, mas a transparência é muito importante. Então eu deixei claro, falei, olha, eu estou fazendo aqui, eu quero vir estudar, essa é a aplicação que eu estou fazendo agora, um vídeo de tudo, mas em paralelo eu tenho sim uma aplicação de imigração, porque o meu objetivo final é ir para o Canadá, tá? Se eu não conseguir o Express Entry, né, se eu não conseguir ser chamado para emigrar no Canadá, eu voltarei para o Brasil assim que a lei me exigir, né? Então foi isso que eu fiz na minha carta que eu apliquei para o visto de estudo. E aí, enfim, o que aconteceu que foi muito doido, que tem bastante a ver com essa questão que eu falei de estar decidido a vir, de ter é, colocado toda a mente, e a energia e todas as ações e o pensamento focado na vinda para o Canadá, é que, né, eu já estava começando a vender algumas coisas e ajustar, né, assim, a nossa vida no Brasil para a vinda para o Canadá. E a segunda coisa é que no trabalho, né, eu, enfim, estava trabalhando no Buscapé, tinha uma posição legal lá e estava aprendendo bastante, estava gostando do trabalho em geral, assim. Mas o que aconteceu é que antes mesmo de eu receber o visto de estudo pro Canadá, a gente na empresa ia ter uma reestruturação, uma mudança. E aí eu percebi que eu era muito importante nessa mudança, né? A empresa, o CEO da empresa estava contando muito comigo para esse futuro. E eu já estava aplicado para o visto de estudo, né? Eu não tinha recebido ainda, mas já estava aplicado. E aí eu comecei a sentir que não fazia sentido, né? Eu tá escondendo isso e colocando esperança da minha permanência, vamos dizer assim, ou me colocando, né, disponível e à disposição da empresa para o ano fiscal que se abriria, porque nessa empresa é, terminava, acho que o ano fiscal começava em abril, né, o seguinte. Então, dado esse contexto, o que aconteceu foi, eu chamei o meu chefe na época e falei, olha, é, enfim, eu tô super focado, decidido a ir para o Canadá, eu tenho certeza do que eu quero nesse sentido. E eu tô vendo aqui que o que está se desenhando, eu não consigo ficar, é, como posso dizer assim, não consigo omitir o que está acontecendo e principalmente não quero que a reestruturação que está sendo feita considere a minha permanência e com isso a saída de outras pessoas para que depois, um mês depois ou pouco tempo depois, eu venha e fale que eu estou saindo, né? Então achei que seria injusto fazer isso. E por isso
enfim, nesse momento a gente acabou decidindo pela minha saída, né? Então, para vocês verem, eu estava tão decidido que eu saí do meu trabalho, né? Fiquei sem trabalho, porque eu já contava com o visto estudo, mas principalmente porque minha mente já estava setada para vir para cá, para o Canadá e para poder trazer a minha família e fazê-los passar por essa experiência, né? Então é uma decisão daquelas de vida assim bem arriscadas, né? Que você sente aquele frio na barriga para tomar, mas que você também faz com uma certeza no coração de que tudo vai dar certo, é, porque o que eles chamam aqui, né, no Canadá, enfim, em inglês é o gut feeling, é o gut decision, né? É a decisão pela intuição, né? E eu sempre tive esses momentos assim de mudança de carreira ou do que for, é, muito essa característica de seguir o meu instinto, né? E minha intuição. Então, isso foi muito legal, porque depois que acabamos, né, tomando essa decisão e eu comuniquei a saída para as pessoas do meu time e tudo mais, outras pessoas da empresa, foi muito legal sentir o acolhimento, assim, o apoio de todo mundo, com quem eu dividi os planos, né? E eu tive cada vez mais a certeza de que eu ia fazer a coisa certa, porque todo mundo bem, assim, deu muito apoio e reforçou é, que eu estava fazendo a coisa certa e acreditando muito principalmente na motivação, né, no que estava por trás dessa minha decisão. Então, enfim, depois de algumas semanas que eu saí do trabalho, a gente teve a primeira grande felicidade, né, nesse processo, que é a gente recebeu o visto de estudo e com isso a gente já foi comprar as passagens, né? Então, as passagens a gente comprou para o dia 11 de maio de 2018. O engraçado é que no dia 12 de maio, que foi o dia que a gente chegou aqui no Canadá, era o dia que eu completava um ano nessa empresa que eu estava, era o dia que eu completava um ano de ter me mudado para Alphaville. Então foi exatamente o encerramento de um ciclo, né? Exatamente um ano depois, essa nova mudança que eu tinha saído do Google para ir para o Buscapé, acreditando, enfim, no projeto e tudo mais que tinha lá para mim. Então, a partir desse dia, né, de receber o visto de estudo, a gente começou a contagem regressiva, começamos a vender tudo na nossa casa, que a gente acabou de montar, fizemos Família Vende Tudo, que foi bem interessante, né, foi doideira, mas foi divertida. Eu, por exemplo, sou bem desapegado a bem material, então para cada produto que eu entregava, assim, que eu vendia, né, significava para mim mais um passo perto do Canadá. E engraçado, para minha esposa é o contrário, parecia que estavam tirando um pedaço dela, né, porque enfim, estava bem receosa da vinda, estava preocupada, né, e sentindo que ia ter muita saudade do Brasil e tal. Então, enfim, e também tinha um apego ao que a gente tinha construído lá, né, então principalmente ao Baby Art, né, que é o ateliê de coisas de bebê que ela construiu no Brasil e que agora até ela está conseguindo construir aos poucos aqui no Canadá também. E aí o objetivo era a gente vir com 7 malas, e a Vanessa falava, né, nossa, vida toda em 7 malas, que doideira. E aí, enfim, depois de muito sofrer, discutir e tal, a gente acabou comprando mais uma mala e veio com 8. Então, 8 foi o nosso número aí de malas. Eu sei que muita gente acaba trazendo mais. Eu, na época, achava que era muito, mas a gente descobriu aqui que muita gente trouxe várias, várias, várias malas a mais do que a gente. Então, enfim. E aí, o que foi pra gente, né, é que o plano B já estava garantido, então era só esperar entrar no avião e vir. Mas em paralelo corria o plano A, que era a imigração, né? E aí, por sorte, assim, enfim, o francês saiu o resultado da prova que eu fiz, que eu tinha estudado durante alguns meses. E aí, faltando 2 dias para a gente entrar no avião, a gente recebeu o convite da imigração para aplicar realmente, que a gente chegou na pontuação, né? E aí para participar do processo. Então, foi também
bem feliz, um dia bem feliz pra gente, principalmente que a gente estava lá, né, pegando avião para vir e tal, naquela apreensão. Foi muito legal ter esse, essa confirmação de que daria tudo certo, vamos dizer assim, né? E aí, depois, quando chegamos aqui, acabou, enfim, deu tudo certo. Tivemos um probleminha lá na fronteira, mas acabou dando certo, porque a gente chegou muito antes do momento dos estudos. Eu estudaria em setembro de 2018, que eu começaria, né, meu curso, e aí a gente chegou aqui em maio. Então, o agente da imigração achou que era muito cedo, enfim, e acabou dando só um visto de estudo pra gente. Mas, o que acabou acontecendo foi que em 2 meses, mais ou menos, saiu o resultado, já saiu nossa aceitação do visto, é, desculpa, da imigração, né, do Express Entry, e aí pediram nossos passaportes, a gente fez todo o processo, foi lá, saiu na fronteira e voltou para poder aí já ter o nosso PR, né, que é o que chamam então Permanent Resident, e, e que nos dá direito, aí já nos dava o direito de ficar aqui indeterminado, enquanto quisesse, né? E a Vanessa de ter um subsídio do governo, como eu disse antes, para poder estudar. Eu já podia começar a trabalhar, então a gente recebeu esse PR no dia 17 de julho, a gente voltou, né, fez o que eles chamam de landing, que é sair do país e voltar para ter o novo status, né, de residente permanente. E aí, putz, foi muito legal, porque antes mesmo de começar o curso, que o objetivo do curso era, trazer a gente para o Canadá, e dois, me ajudar a me colocar no mercado, né, de trabalho. Então, antes mesmo do curso começar, que começaria no 4 de setembro, eu já estava procurando emprego, já tinha desistido do curso, cancelado a minha matrícula. E no dia 4 de setembro, exatamente no dia que eu começaria a estudar, foi o dia que eu comecei na Microsoft. Então eu tive algumas entrevistas e fui indicado por pessoas do Brasil que realmente são anjos na minha vida, pessoas que gostam muito de mim, e que eu tive o prazer de trabalhar próximo na minha vida no Brasil. Acabaram me indicando, eu tive alguns papos aqui com a pessoa da vaga, que nem existia vaga na verdade. Eu fui conversar despretensiosamente e acabou abrindo uma vaga, porque a outra pessoa foi promovida. Enfim, e aí apareceu para mim essa oportunidade e eu comecei no dia 4 de setembro. Então, menos de quantos meses? Menos de 4 meses depois de a gente ter chegado aqui, com visto de estudo, seria de estudo, mas acabou sendo de visitante, a gente já estava estabelecido com o nosso PR, com o meu trabalho, e a Vanessa começou a estudar na Sheridan, inclusive, que é o college que eu ia fazer, começou a estudar na Sheridan também no dia 4 de setembro, em inglês, que tem sido tão importante para ela. Então, enfim, contei aqui uma história gigante. Espero que alguém tenha ficado até o final para ouvir, mas se não, que alguma parte que tenha ouvido tenha sido interessante. É, e o que eu queria, na verdade, ao contar essa história, era mais mostrar como eu passei por diversos momentos e aprendi como funciona cada um das formas de vir aqui para o Canadá, né? Não todas, claro, tem diversas outras, mas eu estudei a maior parte delas também. É, eu acho que eu posso ajudar as pessoas que estão nesse momento, né? Que estão no Brasil, que têm a sua vontade de vir morar no Canadá, seja porque gosta do país, que já visitou, seja porque ouviu falar que é muito legal, ou seja porque não sabe para onde ir. O Canadá é muito acolhedor e tem todo esse processo. É, enfim, e aí as motivações de sair, né? Porque o Brasil está difícil, o mercado, ou a segurança, ou a educação, o que for. Isso eu acho que não tenho nenhuma intenção de julgar os motivos. Eu conheço bastante gente que tem esse interesse e os motivos são diversos. Mas eu acredito que ter alguém que possa ajudar vocês, né, nesse processo, é, no sentido não de ser um consultor da imigração, como eu disse, eu não tenho essa pretensão, nem posso, mas sim no sentido de ser um amigo para quem tem muitas dúvidas, né? O processo de migrar ele gera muitas dúvidas no caminho, porque cada um tem a sua particularidade, né?
E, enfim, e é por isso que, para mim, o que faria sentido, né, para eu poder ajudar a outras pessoas é sempre, primeiro, eu estou me colocando à disposição, me abrindo para que quem tiver interesse, quem quiser, me procure. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, vou colocar as minhas informações para que entre em contato, quem já não tem, né, claro. Mas a ideia é que a gente possa fazer um Skype, eu entenda um pouco mais o que que te motiva, qual o seu interesse, qual seria a sua pontuação na migração, o que você faz da vida e tudo mais. E aí, entendendo isso, ouvindo essa história, eu acho que eu posso contar a minha história já contextualizada, né? Eu sei que eu já contei ela, mas no sentido de poder dar dicas das etapas que são necessárias para poder vir para cá, né? E, enfim, e também poder conversar, trocar ideia, eu poder aprender com cada um. Eu tenho muito essa vontade de trocar experiência, trocar ideia, e ser útil para outras pessoas. É uma coisa que aqui eu tenho desenvolvido ainda mais. No Brasil eu tinha muito pouco tempo para pensar em qualquer coisa e trabalhava demais. Mas aqui com um pouco mais de tempo livre, apesar das crianças pequenas e eu dedicar bastante tempo a elas, o que eu tenho muita vontade de fazer é realmente ajudar o próximo. E eu tenho pensado o que que eu posso contribuir. E acho que que eu tenho feito aqui é ser coach de futebol, né? Eu tenho para criança, então tenho feito trabalho voluntário como técnico de futebol, que tem sido muito legal, assim, em vários sentidos. Mas também acredito que toda essa experiência com o processo de imigração que eu tive me qualifica, vamos dizer assim, a poder ajudar, tá? Não tenho todas as respostas, mas eu sei os corta-caminhos, sei o que eu tive que aprender para o meu processo, e eu acho que isso já ajudaria muito a muita gente, tá? Então, é isso. Obrigado aí para quem ouviu, quem se interessou pela minha história, ou enfim, todas as pessoas que eu sei que torceram por mim, que ficaram felizes pela minha notícia. Eu realmente senti isso muito legal quando eu avisei que ia vir e tudo mais. Nossa, tive uma despedida assim maravilhosa, com sofrimento por estar deixando tantas pessoas legais aí no Brasil. Mas enfim, talvez eu possa retribuir tudo que eu tive de tão maravilhoso no meu tempo no Brasil, ajudando as pessoas que têm interesse em vir para o Canadá, né, em realizar esse sonho da melhor forma que eu puder. Então, por favor, entre em contato, fique à vontade. Eu realmente tô muito energizado em conseguir fazer esse trabalho de ajudar vocês, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.